Mulher fala a verdade. Ora viva, saudações a todos os internautas do Namib Fala a Verdade. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Este é mais um Angolé do Namib Fala a Verdade. Portanto, hoje é 5 de janeiro, data que se assinala, portanto, o assassinato de 1993. O nosso tema, 5 de janeiro de 1993, 5 de janeiro de 2022. 29 anos depois das matanças do Namib, como vai a reconciliação com as vítimas dos excessos, portanto, do partido no poder? O meu convidado de hoje, ou os meus convidados de hoje, é Armando Gesticoca, é jornalista, ativista cívico e também sobrevivente deste caso que aconteceu há 29 anos aqui no Namib. O outro também que ainda não se faz presente aqui à nossa sala é José Gavino, é professor também sobrevivente, portanto, deste caso. Armando Gesticoca, portanto, é sobrevivente deste caso que aconteceu há 29 anos, portanto, ele vai nos contar na primeira pessoa como é que isto aconteceu em 93. Zé Armando Gesticoca, portanto, seja bem-vindo ao Namib Fala a Verdade. Este é mais um Angolé, Fala a Verdade. Muito obrigado. Muito obrigado com a vossa permissão, embora também com a voz rouca, porque eu tive que fazer algumas digressões pelo interior do sul de Angola. Cheguei, portanto, às madrugadas de ontem, terça-feira, andei em Chamutete, andei em Cuvelai e por aí além. Dizer que fico muito satisfeito por ter sido convidado por vocês para podermos falar um pouco sobre as incidências, as hecatombes, enfim, os acidentes, incidentes, as matanças, as mortes, os assassinatos do dia 5 de janeiro de 1993, um ano depois das pessoas terem ido às urnas com a expectativa de poder votar. Isto porque o país chamava os angolanos para a causa da democracia. E o que não aconteceu, infelizmente. Pronto, pode dizer que, de facto, no dia... Muito obrigado, a água vai ser muito precisa. Para dizer que no dia 5 de janeiro foi o culminar ou o começo das matanças, aqui no Namib. Mas tenho que dizer às pessoas que nos acompanham neste momento que 5 dias antes do dia 5 de janeiro, portanto, já havia... Tinha quantos anos nesta altura? Bom, nessa altura eu tinha 33 anos. Eu sou natural de Galang, nasci aos 12 de dezembro de 1960. Para dizer que muito antes, o senhor governador, não me lembro se era governador ou se era comissário, que era o Joaquim da Silva Matias. Portanto, ele quis entrar em contato com o Domingos Chaga Rangel, que era governador da Huila, para que o dia, o chamado dia de expulsão da UNITA nas cidades do Namib e da Huila coincidisse a mesma hora, o mesmo minuto e se calhar com a mesma pujança. Bom, mas 5 dias antes que aconteceu. Aconteceu o mais grave. É que quando o senhor Matias, que era o governador do Namib, falava com o seu homólogo, obviamente, vocês sabem que neste país nem toda a gente anda satisfeito. Então houve pessoas que fizeram escuta, acompanhando através da Angola Telecom a conversa entre o antigo governador Joaquim da Silva Matias e o Domingos Chaga Rangel, combinar como é que poderiam fazer, como é que poderiam atuar as forças, enfim, o número de forças. Então é assim que, aqui no Namib, por exemplo, esta informação chegou à delegação da UNITA. Na altura, o delegado da UNITA, que era o senhor Carlos Alberto Calitas, que é filho do Namib, e ele é natural do Coroca, no Tomboa. Então ouviu essa informação, inclusive houve áudio. Eu, naquela altura, como fui sempre uma pessoa neutra,
também tive acesso a este áudio. Eu não sei se eu procurar bem nos meus arquivos, ainda posso encontrar. Portanto, eles imediatamente, foi o senhor Carlos Alberto Galitas e o senhor Firmino, são dirigentes da UNITA na altura aqui. Eu também tinha um irmão, que era chefe dos quadros da UNITA naquela altura, o Gabriel Hélio. Também tinha lá um primo meu, chamado Johnny da Silva. Enfim, também na UNITA estava lá o senhor Cole Paulo, estava lá o senhor Marcelo da Voca, estava lá outras pessoas, assim, o nosso amigo Albertino Adolfo, enfim. Então daí a direção da UNITA partiu para o governo provincial protestar, porque no Namibe não havia motivos de haver, portanto, matanças, caça às bruxas, matar pessoas em nome da UNITA naquela altura. Bom, eles foram, e acho que é uma reunião urgente lá na UNITA, no governo. Eu lembro-me que estava lá o comandante da polícia era o Choque Ribeiro, o delegado do CIS naquela altura foi o senhor Queré, e também o Custódio Pedro, o vice-governador naquela altura, se a memória não me atraiçoa, foi Helder Albuquerque, e também o senhor Gabriel Alberto. E o governador, creio que foi o senhor, aliás, o governador foi o senhor Joaquim da Silva Matias. O secretário do MPLA no Namibe foi o senhor David Major Hashi, que era o secretário provincial do MPLA aqui no Namibe. Bom, então, houve essa reunião de protesto. Portanto, esta reunião correu e então desembaraçou que naquele dia combinado houvesse, portanto, a tal disputa, as tais matanças. É assim que a Huila, então, intransigentemente cumpriu a data. Por isso é que as escaramuças da Huila não coincidiram com a mesma data aqui com as do Namibe. O Namibe, na Huila... Mas por quê? Houve... Bom, porque não... Portanto, esta envolvência de dois governadores. Sim, a discordação é que houve descoberta, o Namibe descobriu que no dia X, às tantas horas, ia começar aqui a Quitota, que ia matar os Ovimbundo, ia matar os Quachas, como diziam. Portanto, mas Quacha não significa que são indivíduos da UNITA só. Quer dizer, naquela altura, Quacha é todo cidadão que fala Umbundo, natural do Ambo, do Bié, do Galang, não sei aonde, tudo era considerado Quacha, ainda que fosse do MPLA. Eu vou contar como é que as coisas depois ocorreram. É assim que, então, não se realizou no mesmo dia. Então, aqui tiveram que fazer alguns arranjos, razão pela qual transitou para o dia 3 de janeiro de 1993. E na Huila foi muito antes. Muito bem, portanto, vou fazer a leitura de alguns comentários dos nossos internautas aqui do Namibe Fala a Verdade. Tenho aqui o primeiro comentário do Adilson Vitorino Mwanandumbo, que diz: meu pai foi uma das vítimas deste regime macabro e assassino, o MPLA-PT. Escreveu Adilson Vitorino Mwanandumbo. O outro, Adriano Espírito Santo, na altura saíamos do Namibe para Bibala, escreveu no seu comentário: a pergunta que nunca deverá ser esquecida: quando haverá justiça por este crime bárbaro? A nova geração não pode nem deve falhar em 2022, o ano da alternância, disse Camilo Sampaio Nunes. O outro, Adriano Espírito Santo, escreveu também: me lembro no dia em que eu, aos 14 anos de idade, fui passar a quadra festiva no Namibe e às 4 horas, ao ir à estação para apanhar o comboio com a minha irmã, fomos colocados com um homem armado que gritou, portanto, naquela altura em voz alta, e apavorado somos nós crianças. Na cidade começava os tiros e a recolha de gente. Depois, armados, vieram à estação fazer buscas, destruíram a igreja do Sétimo Dia, ali em frente ao Jardim Milionário. Destruíram a delegação da UNITA, fizeram tanto mal e foi o ato bárbaro, assassinatos sem dom nem piedade, escreveu Adriano Espírito Santo. O outro comentário muito triste
Eu ainda lembro-me muito bem. Escreveu Jeremias Wilson Capita Agostinho. O outro é o nosso companheiro, portanto, o ativista Pedro de Souza, que neste momento se encontra em Luanda, disse: é triste realidade, o MPLA é mesmo o diabo. Me lembro desse dia como se fosse hoje, escreveu Baião Leitão. Portanto, são comentários de alguns internautas, portanto, que acompanham a nossa página, daquilo que aconteceu, portanto, em 93. Senhor Manchicoca, tem memória quantas pessoas, portanto, foram assassinadas neste dia? Eu tenho memória, tenho amigos, tenho familiares que foram assassinados e mesmo aqueles até que foram, inclusive, até com baioneta mortos por cima do carro. Mas eu vou explicar isso tudo. De facto, se olharmos pelo tempo, já passam 29 anos. Sim, o senhor Adriano Espírito Santo coloca aqui uma questão muito pertinente sobre neste dia, na altura tinha 14 anos de idade. Sim, senhora. Para dizer, dia do sétimo dia, perfeita. Eu tive o privilégio de acompanhar isto. Eu fui vítima, eu fui recolhido. Eu inclusive andaram comigo fora de mão. Na altura a nossa cadeia foi aí, onde fica esse comando da polícia, que fica aí junto ao TAG. Andaram comigo fora de mão, queriam nos desviar, mas eu vou explicar tudo. O que aconteceu realmente foi o seguinte: 5 dias antes, ou melhor, antes dos 5 dias, que fracassa essa tal combina que houve entre o Joaquim da Silva Matias e o da Chaga Rangel, detetada depois pela UNITA. Então houve a distribuição de armas. Agora, que as pessoas digam, falem o que quiser falar. As armas são das Forças Armadas Angolanas. As armas distribuídas nas mãos de pessoas civis. Portanto, vieram dos quartéis. É o patrimônio do Estado, pertence às Forças Armadas. E quem estava a dirigir o país nessa altura é o MPLA. Portanto, quem era o governador aqui da província do Namibe é o Joaquim da Silva Matias. E quem foi o secretário do MPLA aqui no Namibe? Foi o David Ache. Ok? Então, aqui não podia haver culpados que depois amanhã vão dizer, não somos nós. Por isso eu estou a dizer, tenho dito sempre, eu vou reclamar o que é meu, o que o MPLA destruiu. Na última das hipóteses, eu vou pôr em tribunal esses senhores todos, não quero saber ninguém. Eu vou meter no tribunal esses senhores todos para me justificar qual é o crime que os angolanos fizeram aqui no Namibe. Olha, só no Tombua morreram mais de 500 pessoas. E dentre essas pessoas, eu conheço várias, são amigos, o mais velho Chinjamba foi delegado municipal das finanças do Tombua. Foi morto por ser um bundo. O mais velho Verdete foi um homem que cuidou da cintura verde, aquilo tudo que você vê aí. Foi ele, inclusive o mais velho Verdete, algumas vezes, ele até substituía o senhor administrador do Tombua. Ele foi assassinado, foi morto aí no Tombua, ok? Portanto, até não foi a baionete ou a tiro, eles enterraram vivos, ok? Para ver a perigosidade, para ver o tipo de assassinato, a gravidade do que eles fizeram. Enterraram essas pessoas vivas, com vida. O mais velho Ngulawa foi grande meu amigo. Portanto, esse foi até inclusive testemunha de Jeová. Ok? Esse Ngulawa tem filhos, todos eles têm filhos. E eu vou explicar daqui a nada. Eu tinha um amigo meu, um primo meu, chamado Júlio. Esse Júlio, que foi da JMPLA, conheceu que esse Júlio era da JMPLA. Ele vivia aí, tinha uma residência aí por cima do Farol Bar, ok? Aquele Farol Bar era do meu tio, um homem que trabalhou aqui no Banco Nacional de Angola, que agora parece-me que esse bar, depois mesmo das escaramuças, parece que ficou propriedade de alguém do MPLA, que se intitula que é o maior revolucionário, o melhor do MPLA. Mas no fundo são todos camadas de bandidos. Portanto, para vos dizer que, de facto, para além essas pessoas que eu citei, houve mais pessoas. E há uma pessoa que testemunha também, que é testemunha viva. Ela esteve no grupo daqueles que morreram
daqueles que foram enterrados vivos, até este ajudou também a enterrar os outros. É o mais velho Cazuza. Vocês já ouviram Cazuza? Esse Cazuza foi preso político, depois trabalhou no nível do Serviço de Segurança aqui no Namibe, também esteve nesse grupo dos que morreram. Será que o Antônio Cazuza? Bom, eu conheço mais por Cazuza. Ele vive aí por trás do palácio, ao lado do palácio. Portanto, ele vive aqui, meu amigo. Acho que se houver um outro debate, nós vamos convidar mais sobreviventes para falar aqui. Agora, taxativamente, eu quero vos dizer o seguinte. O mais velho Chinjamba, ele deixou viúva, deixou filhos. O mais velho Verdete deixou viúva, deixou filhos. Olha, o mais velho Chinjamba, os filhos, muitos deles hoje alguns são juízes, outros são acadêmicos, enfim. O mais velho Verdete, inclusive, tem um filho que é padre, ok? Tem uma filha que é médica, tem um filho que é juiz, lembrando de uma traiçoa. Mas veja que todos esses foram deixados órfãos pequenininhos. Então, as viúvas tiveram que fazer tudo, mesmo sem pai, formaram os filhos. Eu tenho tido contato sempre com a viúva do mais velho Chinjamba. Tenho tido contato com a viúva do mais velho Verdete, ainda falamos a semana passada, ela está no Ambo. Portanto, para dizer que eu, a princípio, fiquei satisfeito quando ouvi o presidente da República dizer não, vamos entregar as urnas das ossadas daqueles que morreram nos excessos. Isto é muito positivo, mas é só ficar positivo quando, de facto, o MPLA não se preocupar apenas com os dirigentes da UNITA. Ele tem que dar o MPLA, o governo, o Sr. João Lourenço, tem que entregar, deixa-me só ainda acabar aqui, ele tem que entregar as ossadas de toda esta gente. Portanto, no Namibe foram 600 pessoas, pelo menos, contabilizadas até aqui. Fora aqueles que morreram por aí, porque se vocês forem um bocadinho aqui, quem vai para o Giraúl, à esquerda, há uma montanha, ainda está lá um indivíduo estampado com as botas, penso que foi um tropa da UNITA, que no recuo apanhou um balazo aqui na Quipola, e então posto ali não resistiu, ele morreu, ficou aí. Até inclusive as botas estão lá. Nós sabemos que aí no Caraculo há um buraco, que eu também já estive lá, há um buraco cheio de ossos, e a explicação que eu tive é que são pessoas que naturalmente tentavam escapar do Namibe e havia uma barricada aí dos Mucubás para matar tudo que fosse Quimbari e especialmente se fosse um mundo. Bom, eu tenho aqui um primo meu que até foi tropa da UNITA, esteve na delegação da UNITA. Portanto, ele contou-me, explicou-me como é que eles saíram daqui, como é que eles furaram, passaram até inclusive no Munhino, depois foram até na Lola e da Lola avançaram até o Ambo. Portanto, ele conta-me essa história toda. E, resumidamente, nós não estamos a falar do dia de hoje para dizer que não estamos a contribuir para a reconciliação nacional. Nós estamos a falar hoje, dizer que as pessoas só querem que o óbito termine. É preciso chorar os nossos mortos e enterrar os nossos mortos. O presidente da República abriu uma exceção. Sim, resolver o passivo tem que ser esse. Para dizer que não é só no ano onde morreram pessoas, não é só no Lubão, não é só aqui. No Namibe também morreram. Portanto, há um ano que já foi constituída, portanto, a comissão que vai tratar sobre os casos dos conflitos de guerra de 79 a 2000. Portanto, no Namibe, será que alguma vez já foste solicitado para prestar alguma informação sobre este caso, de 95? Vocês como sabem que o único governador no Namibe que agora está a pautar pelo diálogo, conversa com as pessoas, é só o Axer Mangueira. E também era do Xirimbimbi. O Isaac dos Anjos também foi assim, mas nesta oportunidade, se de facto as pessoas nos chamarem, nós estamos aqui para dar nossa contribuição. A verdade é que o presidente da República ainda é um daqueles que pensa que Angola é só Luanda. Falou, só estamos a ver os corpos a serem entregues, mas aqui também morreram pessoas.
É isso que nós temos que falar, que Namibe não é o mar e o deserto. Não, Namibe tem pessoas. Por isso é que ando falando para as pessoas, que aqui no Namibe nós não devemos apenas nos preocupar com partidos políticos. Nós temos que ser, em primeiro lugar, cidadãos, depois é que vamos, se quiser, eu pelo menos não tenho nada a ver com partido político. Eu fui do MPLA durante muitos anos. Tenho a minha família, 99,9% são da UNITA. E eu tenho grandes amigos na UNITA. E nunca me fizeram mal. No MPLA tenho, portanto, muitos amigos. Na FNLA tenho muitos amigos. Na Casa C também tenho lá amigos, mas tinha lá também muitos amigos e penso que todos abandonaram aquilo. Para dizer que eu não tenho nada com partidos políticos. Eu não tenho nenhum ressentimento, apenas estou a dizer que devemos respeitar o ser humano. Portanto, as pessoas morreram, então quem matou foi o MPLA, isso deve ser bem claro e ficar bem escrito. Porque eu tenho acompanhado algumas pessoas dizendo, não, a UNITA matou, não, nós já não podemos mais falar nem a UNITA matou, nem quem matou. Portanto, houve mortes e o Estado, o governo tem que assumir isso. Aqui no Namibe morreram mais de 600 pessoas e não houve guerra. E nenhum de nós era militar. Olha, eu pessoalmente, se não morri, foi graças ao comandante Kim Ribeiro. Uma mulher fala a verdade.